Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. O assunto de hoje é uma reflexão sobre algumas coisas que estão merecendo a nossa atenção. A história, ela está dividida em 5 etapas, né? A pré-história, a história antiga ou antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Está bem fresquinho na minha cabeça, porque isso a gente aprende ali na 2ª série, 3ª série, né? E aí fica na massa do sangue para o resto da vida. Mas, fora outros acontecimentos que marcaram profundamente a história, e eu sou um dos muitos apaixonado pela história, nós tivemos o século XVIII, um século diferenciado. Primeiro começa com um movimento filosófico chamado Iluminismo. E o Iluminismo, ele se espalha rapidamente pela Europa, mas se instala de maneira contundente na França, que tinha um império milenar. E naquela época, naquele período do apogeu do Iluminismo, era o Luís XVI com a Maria Antonieta que reinavam sobre a França. Eu enumeraria pelo menos 3 grandes eventos daquele período. A independência dos Estados Unidos, a Guerra dos 7 Anos, que envolveu vários países da Europa, e a Revolução Francesa, que, apesar dos outros eventos da história terem sido muito importantes, a Revolução Francesa, baseada na liberdade, na igualdade, na fraternidade, foi um mar de sangue, foi um derramamento de sangue, até o próprio monarca, até o próprio rei Luís XVI e a Maria Antonieta foram guilhotinados. Mas houve desta semente de sofrimento, de dor, de amargura que aquela geração passou, documentos importantes como o direito universal da pessoa humana, que inspira já no século XX, depois da Segunda Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil, ele era colônia de Portugal naquela época, e os conflitos ocorridos na França, já no período de Napoleão, respingaram em Portugal. E aí a família real migra em 1808 para o Brasil e se estabelecem no Rio de Janeiro. Pois bem, eu não vou falar, eu vou pular várias etapas, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Nós tivemos o período imperial, começado por Dom Pedro I, Dom Pedro II, que outorgou a primeira Constituição, e tivemos a segunda Constituição algumas décadas mais tarde, chamada Constituição de Rui Barbosa, e tivemos outras constituições, 1934, 1946, e 1967, já
na ditadura, tivemos em 1937 a polaca do Getúlio Vargas, né? E em 1967, o que foi considerado Constituição também, mas que tem realmente envergadura de Constituição, é a Constituição de 88, que ela é uma Constituição que vige até hoje, eu não sei por quanto tempo, né? Alguma coisa está acontecendo no Brasil, mas o que é que diz o artigo 1º? Diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, fundamenta-se na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. Isso é o desenho de uma democracia. Bom, existe exaurimento das coisas, assim como o absolutismo, o sistema monárquico teve uma fase e depois essa fase termina, como aconteceu na Revolução Bolchevique em 1917 na Rússia e em outros países, na própria Cuba, recentemente na Venezuela, e o socialismo veio com a sua proposta muito devastadora para o povo, tá certo? Mas o que é esse iluminismo e quem era esse pessoal que pensava e falava de uma maneira tão fluente e influente que acabaram por formar o pensamento que contaminou, contagiou os franceses? Os franceses são bravos. Se o governo não fizer o que eles desejam, se não for respeitado, porque diz que o poder, é dito aqui na nossa Constituição, que o poder emana do povo e em nome do povo será exercido. Então, essa coisa bonita na letra, ela vai se diluindo, né, na medida em que algumas vontades, alguns pensamentos individuais vão se sobrepondo a esse pensamento de que o poder emana do povo. Talvez você já viu que realmente isso é muito bonito no papel, mas na prática. Então, o Sir Francis Voltaire, o Denis Diderot, o David Hummel, o Immanuel Kant, Adam Smith e Montesquieu, que foi o primeiro pensador a pensar a ideia do tripartite, ou seja, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Cada um com a sua função. São poderes independentes e harmônicos e existe o sistema de freios e contrapeso para que o povo não sofra as consequências de um dos poderes se sobrepor aos outros e partir para um tipo diferente de governo. E a democracia, ela vira apenas uma palavra para justificar os abusos. Pois bem, eu estou aqui para dizer que sou um amante da nossa Constituição. Eu vi o dia que ela foi entregue ao povo brasileiro pelos constituintes, foi promulgada, a outorgada foi a polaca e a Constituição do Império, mas as outras constituições foram promulgadas, tá certo? Então espero que você tenha gostado desta conversa de resumo da nossa história e que você entenda os acontecimentos deste momento e de que nunca o brasileiro precisou ser tão brasileiro
quanto nos dias em que nós estamos vivendo. Amar o torrão onde estão sepultados nossos ancestrais, os nossos heróis, que escreveram as páginas mais bonitas da história deste país. A nossa geração, ela deve legar às gerações futuras também o que nós pudermos fazer de melhor pelo nosso país. E brasileiro matar brasileiro, brasileiro maltratar brasileiro, eu acredito que isso não passa pela sua cabeça, não passa pela minha. Eu acredito no direito, aquele Estado democrático de direito. Esses direitos precisam ser materializados. Esses direitos precisam ser praticados. Esses direitos precisam ser respeitados. Deus abençoe. Um bom restante de noite e de semana para você. E até o próximo áudio.